volta aqui no Além da Notícia. Eu converso com o consultor político Alexandre Bandeira. Nós chegamos a este final de ano também, agora com acontecimentos que se modificavam hora após hora, dias após dias, mas teve um que no finalzinho de novembro, ou no começo de novembro, também chamou muito a nossa atenção. Eu quero trazê-lo agora para esse dezembro. Foi aquele rompimento das barragens em Minas Gerais, na cidade de Mariana, e que deixou mortos e desaparecidos, mas mais que tudo, mostrou a irresponsabilidade com a qual hoje se lida com as nossas empresas, com os órgãos públicos ou privados, a irresponsabilidade na administração. Eu acho que essa é um mal. A gente tem que lembrar que esse não é um fato isolado, né? Toda vez que o Estado se omite da sua obrigação, é danoso. A gente tem que lembrar aquele caso da Boate Kiss, sim, onde, por conta de liberações que foram feitas de maneira equivocadas, né, matou-se muitas pessoas, né? E o caso também da bacia hidrográfica do Rio Doce é um problema que a gente vai sofrer durante pelo menos uma próxima geração. Isto é também falha do Estado. Cadê as fiscalizações que se fazia numa barragem como aquela? E o surpreendente é que a gente descobre somente posteriormente que o Estado não tem condição de fiscalizar. Né? A primeira função do Estado, eu entendo que é promover o bem-estar social. A segunda é regular e fiscalizar, né? E o que a gente observa muito claramente é que o Estado está se abdicando de fazer as duas coisas, né? E toda vez que o Estado ele se omite da sua função, novamente, eu sinto que isso é uma questão muito danosa. Isso mata, traz impactos ambientais irreversíveis, e a gente não sabe ainda onde é que é o fundo desse poço, né? Porque foi um fato que aconteceu em uma barragem. Quantas barragens não existem nesse país que precisam ser, de uma certa forma, fiscalizadas, né? Olha, dezembro, vamos lá. E dezembro começa com a nossa política em ebulição. Planalto é notificado oficialmente sobre processo de impeachment. E olha que só na semana passada, Alexandre, é que de fato se chegou àquilo que se espera, ou pelo menos àquilo que vai dar agora o trilho para esse processo de impeachment andar no ano de 2016. Vamos lá fazer um ajuntado de tudo isso. O assunto impeachment se tornou oficial, né? O tema já vinha sendo tratado desde o começo do ano, principalmente por uma questão de fragilidade econômica, né? E em dezembro ele virou assunto oficial a ser tratado e discutido, de fato, nos seus ambientes propícios. Imaginava-se que esse assunto ficaria restrito ao Congresso Nacional, o que de fato não aconteceu, foi parar no Supremo Tribunal Federal, né? Que acabou metendo o seu dedinho nesse assunto e estabelecendo um novo rito para que isso possa acontecer de fato ao longo do ano de 2016. No começo, a Câmara apresentou uma proposta de impeachment que tudo indicava andaria e que deixou grande expectativa na oposição. E agora, com essa decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, se dificultou mais, o Supremo dificulta mais as condições para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas o clima político não está nada apaziguado. E para 2016, o que se espera? Olha, 2016 a gente tem alguns cenários, né? O primeiro cenário é saber exatamente qual é o posicionamento que o Partido da Governabilidade, no caso o PMDB, vai adotar a partir do ano que vem, né? A gente tem que imaginar que existe um cenário de uma antecipação. Está dividido hoje, né? O PMDB ele sempre foi conhecido como partido de várias opiniões. Só que agora a gente consegue ver um PMDB dividido ao meio. De uma certa forma, uniu o partido, mas uniu em duas partes muito bem distintas. Uma que claramente apoia o Palácio do Planalto e outra que claramente é contra o Palácio do Planalto, né? Eu acho que isso é uma das... O PT tem alguma... O PT tem alguma importância nessa divisão, porque o PMDB está literalmente dividido ao meio.
O PT tem algum ponto nisso aí? Do ponto de vista de seu partido do governo, tem trabalhado muito forte para que o PMDB não tenha essa hegemonia toda que tem hoje dentro do governo federal, né? Isso é um trabalho tanto do Partido dos Trabalhadores, da liderança do Partido dos Trabalhadores, também quanto do próprio Palácio do Planalto e dos seus interlocutores, para que o PMDB não tenha tanta importância. A gente precisa lembrar que ao longo do ano aconteceram alguns fatos bem importantes. Por exemplo, né, havia uma perspectiva da possibilidade de que parte das pessoas que estão no PMDB pudessem migrar para outros partidos políticos para poder ver essa questão da importância do PMDB ser reduzida dentro do cenário nacional. Se tentou, inclusive, abrir algumas janelas através de novos partidos políticos que surgiram ao longo do ano, só que por uma questão de interferência tanto do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, bem como também pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, os dois do PMDB, não vingou a questão dessa ampla migração de partidários do PMDB para outras legendas e levando consigo a questão do fundo partidário e levando também consigo o tempo de televisão. Alexandre, aquilo que a gente falou do mês de janeiro, no início do nosso programa, de fato se cumpriu. Terminamos o ano com uma economia em frangalhos, com desemprego, com as pessoas podendo comprar menos, um poder aquisitivo menor, com ganho menor também. O que dizer dessa economia que termina o ano de 2015 e a que nos espera em 2016? Observando que o Brasil foi rebaixado por duas agências de avaliação recentemente, a gente percebe que o Brasil tende a ter menos recursos para investimentos. A gente observando também que as taxas de juros nos Estados Unidos se tornando mais competitivas do ponto de vista de investimento, parte desse capital deve migrar também para uma economia mais sólida como a economia norte-americana. Então a gente prevê que vai ser um ano de 2016 com menos dinheiro em caixa, com perspectivas já apontadas pelo governo de um superávit muito baixo, né, em torno de 0,5%, e com uma aprovação de caixa negativo muito significativa já feita pelo Congresso Nacional. Então, o que a gente pode observar de 2016? Que há uma tendência de piorar os indicadores de 2015 sem uma perspectiva de reversão. Até porque a economia ela é um grande transatlântico. Isso é muito ruim. É muito porque ruim. Porque a tendência é piorar sem expectativa de melhorar. Exatamente isso. Então, a gente pode prever que a gente vai ter um ano de 2016 muito duro. O governo acha que para o segundo semestre os indicadores econômicos eles voltem a indicadores positivos, mas é uma perspectiva exclusivamente do governo. O mercado já aponta... E, aliás, se ele não fizer isso, ele também não está fazendo a parte dele, que é tentar criar motivação. Exatamente. O mercado já aponta para 2016 um PIB de, no máximo, 1%. E né? isso aqui é realista. Exatamente isso. A gente precisa olhar muito para o mercado, porque o mercado ele trata com números sem paixão, né? Então, o que a gente pode prever de uma reversão econômica? Provavelmente só em 2017, com uma melhoria para 2018, caso essa crise política seja superada, né? Se essa crise política se arrastar para o ano de 2016, a gente não tem como melhorar. Uma pergunta especulativa, que imagino que muita gente se faça. Se a presidente Dilma Rousseff cair em 2016, Michel Temer assumindo, favorece que a economia, o restabelecimento da economia? É um pensamento que o mercado tem, né? Quando houve a notícia do impeachment, é importante a gente olhar os indicadores de movimentação da economia. A gente percebeu que houve um crescimento da Bolsa, né? E particularmente um crescimento das ações da Petrobras, que em um dia subiram mais de 10%. Então, o mercado, de uma certa forma, já vê o governo da Dilma com muito descrédito, né? Lógico que isso é uma observação pontual.
Se ela, de fato, conseguir fazer uma reversão do quadro econômico para 2017, o mercado vai atender em 2017 olhar com bons olhos para o governo que está aí. Falar em tendência econômica, Joaquim Levy praticamente jogou o chapéu, isso quer dizer, teremos um novo ministro da Economia em 2016, né? Sem dúvida nenhuma, a carta do Levy já foi entregue, o pedido de demissão já foi aceito, a troca está sendo providenciada. O nome mais forte para que assuma esse posto é do atual ministro do Planejamento, que já frequenta muito bem o Palácio do Planalto. Mas tudo isso pode mudar, né? Tudo isso pode mudar, né? Até porque as decisões econômicas do governo federal, elas não são muito sólidas, elas flutuam muito e muito rapidamente. E essa instabilidade gera uma certa insegurança também nesse tal de mercado, né? Sim. Olha, terminando falando de, novamente, corrupção, sentimento de insatisfação dos brasileiros, tivemos um líder do Senado, um senador do partido do governo preso, tivemos um banqueiro preso e a Operação Lava Jato continua. Podemos esperar em 2016 mais peixe graúdo sendo preso? Sem dúvida nenhuma, né? Até porque o volume de investigados e de políticos investigados é muito grande, né? Parte deles podem ser simplesmente excluídos do processo de averiguação por uma questão de falta de provas, mas um grupo muito significativo pode ser inserido, e a gente tem que observar com especial atenção o caso do presidente do Senado, Renan Calheiros, que ele já tem sobre sua responsabilidade e investigação atos que o colocam em 6 processos. A gente teve um recente estão pedido, em risco Renan Calheiros e Eduardo Cunha para 2016. Exatamente, né? Eu costumo ouvir que seria importante fazer um default no Brasil. O que seria isso, né, do ponto de vista político, né? É a substituição do presidente da República, a substituição do presidente da Câmara e a substituição do presidente do Senado, né? E isso para uma possível resolução da crise institucional que abarca tanto o Legislativo quanto o governo federal hoje. A gente vive com os principais atores dessas 3 casas estão imbricados em casos de corrupção. No caso da Dilma, nem tanto, é mais uma questão de gestão. Né? E tudo que a rodeia, né? E tudo que a rodeia. A Lava Jato passa no quintal do Palácio do Planalto e envolve pessoas muito ligadas ao gabinete da presidente da República. Sem falar que tem uma investigação, inclusive, no TSE da chapa Dilma Temer também. Inclusive, agora no final do ano, tanto a Dilma como o Temer foram notificados, né? É mais um problema para que eles têm que resolver ao longo do ano de 2016. Porque isso pode, inclusive, incorrer em uma cassação da chapa e uma nova eleição para presidente, né? Exatamente isso. O cenário para 2016 ele é bem amplo, muita coisa pode acontecer. Infelizmente, né, uma repetição muito do que foi o ano de 2015, do aspecto de vista sobre produção, né? A pauta política, eu reafirmo que em 2015 foi uma pauta muito pobre. Porque a política sempre teve a reboque de outros assuntos, nunca de uma maneira protagonista que ela deveria ser, porque a política é um ambiente que permeia todo, que propicia um ambiente correto para que todas as coisas positivas possam ser implementadas. O Legislativo é a casa do povo, né? O Senado é a casa dos estados, das unidades da federação. E o Palácio do Planalto tem a obrigação de gerenciar tudo isso, a vida das pessoas que moram nesse país e fazer com que melhore. Mas a perspectiva para 2016 de novo, a política brasileira está a reboque da questão de casos de corrupção e também a reboque de problemas na economia. Com tudo que conversamos e com estas possibilidades de 2016, o que você, Alexandre, deseja ao nosso povo brasileiro, ao nosso país? Eu desejo muita esperança, né? Que nesse momento a gente não pode perder a esperança, né? Não é a primeira crise que o Brasil passa, nós já passamos por outras crises, está certo que talvez não tanto com a intensidade que nós estamos vivendo esse ano, mas a gente tem que ter esperança
E participação também. É importante a participação popular, porque 2016 a gente tem um fato muito importante, que são eleições. Nós temos eleições no Brasil inteiro para poder eleger novamente prefeitos, eleger os vereadores, e somente com a participação popular nós vamos eleger pessoas mais comprometidas com os ideais da população e pessoas mais responsáveis do ponto de vista da questão da corrupção ou não. Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Não é a política que faz o bandido, né? É o voto das pessoas que colocam o bandido na política, né? E se houver uma dissociação entre a participação popular do processo de escolha dessas pessoas importantíssimas que governam a nossa vida, né? De fato a gente vai continuar elegendo pessoas que não têm compromisso com essa nação. Quero te agradecer, foi um prazer tê-lo aqui, nos fazendo refletir sobre todos esses acontecimentos e perspectivas. Muito obrigado. Feliz 2016 para você também. Feliz 2016 para você, Ronaldo, para toda a sua equipe, né? E feliz 2016 para o povo brasileiro, né? Ele merece. Também para a sua família que nos acompanha aqui. Muito obrigado. E eu ouvi algo recentemente, não me lembro de quem se falava. Não sei se do povo chinês, mas se dizia assim: em tempos de crise, acorde uma hora mais cedo. E além de acordar uma hora mais cedo, quer dizer, trabalhe mais, não é? Se dedique mais. Além de tudo isso, vamos passar, portanto, este ano de 2015 para 2016, confiando-nos também mais a Deus, esperando que a nossa fé possa também mover os corações daqueles que já estão tão endurecidos por tantos motivos e que os acontecimentos normais, sociais, humanos, talvez não sejam capazes de modificá-los. A fé pode. Deus pode. Estamos num ano de misericórdia, no ano santo, convocado pelo Papa Francisco, perdurará todo o ano de 2016. Desejamos que, de fato, esse ano de 2016, sobretudo para nós, povo brasileiro, seja um ano que essa graça de ser um ano santo, jubilar, possa nos alcançar para nos redimir dessa crise política, social, econômica, ética, moral que vivemos em nossa nação. A você, a sua casa, a sua família, um feliz 2016 com Deus. É o que a gente deseja aqui na Canção Nova. Fique com Deus e até o próximo ano. Até lá.